Tá na hora do nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Hoje nós vamos responder aqui a pergunta da Renata. Renata Isabel, ela não identificou aqui a cidade, mas só identificou aqui o nome dela, né? Renata. Por quê? Não acredito. Renata Isabel não disse a cidade, mas ela perguntou. Importante a pergunta, porque quem pergunta quer saber. Né? Vamos ver aqui o que a Renata quer saber. Ela quer saber se o crente pode fazer fertilização in vitro. Por quê? Não acredito. É aquele procedimento, né? Aquele procedimento que é feito em laboratório para as pessoas que têm dificuldade de engravidar. Vamos lá, vamos responder. Fertilização in vitro. Primeiro nós temos que entender o que é. É uma fertilização artificial, extracorpórea, ou seja, fora do corpo, né? O médico precisa ali tirar vários ovocitos de um dos ovários da mulher, os quais são levados ao laboratório. Lá são colocados milhares de espermatozoides ao redor dos ovocitos, né? Visando a obtenção de pré-embriões viáveis. Os espermatozoides, em contato com os óvulos, procuram penetrá-los. São cerca de 50 mil a 100 mil. Por quê? Não acredito. Cerca de 50 mil a 100 mil espermatozoides para um óvulo apenas. Mas apenas um conseguirá fundir-se ao óvulo e dar-se a fecundação. É essa multidão todinha, mas só um consegue penetrar o óvulo, né? Quando começa ali é quando começa um novo ser humano. Ali começa um novo ser humano. Mas apenas um vai conseguir. Essa técnica ela já é comum desde 1978, quando foi produzida o embrião da menina Louise Brower pelo Dr. Edvan, e isso aconteceu no Brasil. Foi no Brasil? Não foi no Brasil, foi Estados Unidos, acredito que foi Estados Unidos. No Brasil, nós tivemos o primeiro caso, o primeiro bebê de proveta, né? Bebê de proveta, entre aspas, foi produzido em 1984. Não acredito. 1984. A questão, porém, é que o que se coloca é se um cristão, um crente, uma mulher crente, pode se submeter a esse procedimento médico tecnológico, sem ferir a integridade, os princípios éticos da palavra de Deus, né? Será que o casal crente pode se submeter a essa técnica, né? Sem comprometer a ética dos princípios da palavra. Então, mais uma vez aqui nós temos que voltar aqui ao procedimento do laboratório para que seja possível a gravidez, né? Para que seja possível a gravidez. Então, é necessário que seja introduzidos no ventre embriões viáveis, né? Normalmente o médico introduz um ou dois no útero. Mas para a obtenção desses embriões é necessário a fecundação in vitro de muitos outros, para que seja selecionado o mais viável. Então não é só o esperma do marido, por exemplo. Pegar o esperma do meu marido e colocar. Não. É preciso muitos. Então ali vai ser selecionado o mais viável, e aqui começam os problemas éticos com a chamada seleção de embriões, né, que implica em descartar os que têm defeito. Por exemplo, se o esperma do seu marido tiver defeito, vai ter que descartar, entendeu? E os menos viáveis, isso é uma espécie de eugenia, Outro problema, o que fazer com os embriões que não vão ser colocados no útero? Só terão dois destinos: serem destruídos ou congelados para futuras experiências médicas. Então, à luz da ética bíblica, um embrião já é um ser humano. Eu estou falando que quando ele já está junto, né, com o esperma com o óvulo, ele já é um ser humano.
em seu estágio inicial. A rigor já é uma pessoa em potencial. E não deve ser destruído, nem congelado. Não deve ser destruído e nem congelado. Então, o salmista ele disse: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as obras das tuas mãos, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. E os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todas as coisas e todos os meus dias, os quais iam sendo dia a dia formado, quando nenhuma ainda delas havia. Quando nenhum deles havia, já esses dias havia, nenhuma história havia, tu já conhecia essa história, tu já conhecias esses dias. Está lá no Salmo 139, a partir do verso 14. Então, o texto mostra que, a partir daquele momento, o momento especial do começo de um novo ser, Deus infunde o Espírito dentro da pessoa, conforme Zacarias 12:1. Então, na hora que o esperma penetra o óvulo, Deus coloca a alma ali. Então, assim concluímos e respondemos que, à luz da palavra de Deus, não é aceitável o cristão aceitar a inseminação artificial ou in vitro, mesmo que seja homóloga, se for heteróloga, com os gametas de doadores de homem e de mulher que não sejam os cônjuges, pode ser considerado até um adultério, né? Adultério tecnológico. É verdade, pode ser considerado até um adultério tecnológico. No caso da infertilidade de uma mulher cristã, é possível aceitar a inseminação artificial homóloga, em que o esperma do marido é coletado e introduzido por uma agulha especial para que chegue até o encontro do óvulo dentro do útero. Nesse caso, não há nenhum problema ético, pois a medicina está aí para apenas ajudar a natureza ajudar a natureza a se desenvolver. Porém, em casos que, por exemplo, tenha que colocar o esperma de outra pessoa, de outro homem, aí já é inaceitável, né? Já é inaceitável. É melhor você combinar com seu marido para fazerem outro tratamento. Se não der certo, adotar uma criança. É a melhor coisa que se faz, é adotar uma criança. Então, tá bom? Então, nesse caso, nós chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Pessoal, a Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus. Neste momento, só nos resta agradecer o seu carinho, sua companhia e a sua audiência. Vou deixar vocês com a Célio Trindade, porque a partir de agora a conversa é com a Célio Trindade. Todos vocês, uma ótima tarde, a paz do Senhor Jesus.